Fala família do Verdão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo, mais um conteúdo aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Verdão. Pessoal, o Palmeiras conseguiu bater o Red Bull Bragantino e assumiu a liderança do campeonato mais uma vez, né, pessoal? Bora acompanhar aqui esse pós-jogo eletrizante aqui que eu separei pra vocês. Mas antes, se inscreva se você ainda não é inscrito. Pessoal, canalzinho novo, então dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixa aquele like e, se possível, o seu comentário, que é de extrema importância pra gente. Agora, bora acompanhar comigo esse vídeo até o final, pessoal. A vida já está resolvida, Sim. Afinal de contas já tem inclusive a melhor campanha, aí, olha, Palmeiras amplia seu favoritismo no confronto. É cedo pra gente falar disso, mas essa realidade dos 7 pontos aí Mas eu não acho que o Palmeiras está jogando mais que o Flamengo. Não, Deixa pra depois. perfeito. Esse é um ponto, esse é um ponto. A diferença é, o Palmeiras não joga tão bem e vence, o Flamengo mesmo jogando bem não vence. E essa é uma marca do Palmeiras, né, Pedro Ivo? Hoje, de novo, a gente estava lá na redação, falou, quer ver, ó, vai sair um gol daqui a pouco, vai abrir a porteira. Quer ver? Vai sair o gol do Palmeiras já, pimba, gol do Murilo e o Palmeiras foi lá e virou. Bom debate. Um abraço, Birner, Calçade, Celso, Vitor, fã do esporte com a gente. Acho que é um bom debate até para a gente amarrar esses dois jogos, das 6h30, que acabaram de acabar. Mas eu acho que não é por acaso essa coisa de Palmeiras não é tão brilhante, mas vence. O Flamengo também não foi brilhante, por mais que eu acho que tenha esse papo do Birner de quem está jogando. Mas o Flamengo não foi brilhante contra o Botafogo e tem dificuldade de se impor quando o cenário fica um pouco mais apertado. É bom dizer também que era um jogo muito difícil pelo time que estava do outro lado no Clássico do Rio. E só para ampliar um pouquinho mais, você fala, né, do jogo contra o Flamengo na semana que vem, do Sport Cristal, que o Flamengo não, Palmeiras, acho que tem que poupar sim. E na sequência é o jogo contra o Cruzeiro, que também muito provavelmente vai ser um jogo importantíssimo de ponta de tabela. O Cruzeiro pode se aproximar ainda mais do jogo que acontece agora Contra o Galo. na tabela. Então eu acho que o Palmeiras, aí depois a gente vai ficar aqui se questionando, mas por que o Palmeiras está bem? Onde ele acertou? Ele acertou em construir os resultados. O calendário é igual para todo mundo. E, infelizmente, a gente precisa negociar muito com o calendário. É quando você vai abrindo uma gordurinha, você olha para trás, você está olhando para o lado, você está olhando lá para o Maracanã, o time que você está disputando não está exatamente como você do ponto de vista de pontuação, porque eu acho que estou com o Birner, tem debate sobre jogar, é interessante. E aí vamos voltar no time que não desiste, como você falou, nas mudanças do Abel, em quem entrega. O Palmeiras no segundo tempo é o time que começa... O Palmeiras não tinha muita ideia de como construir no primeiro tempo. É muito interessante que o Red Bull Bragantino faz em tirar o jogo por dentro ali do Estevão de novo por dentro. O Palmeiras muda, e começa a ter um jogo pelo lado, começa a ter o Piquerez por ali, tem um jogo do Luiz. Foi o gol do Maurício, né? Maurício, o primeiro. Tá para confirmar o gol do Maurício. Murilo, o segundo foi do Maurício. Murilo, desculpa. Murilo foi o primeiro. Mas não é... Mas eu queria falar do gol do Maurício. Desculpa. Vamos lá, que foi o Mas segundo. não é necessariamente um gol de dentro da área, um gol de triangulação, o gol começa pela esquerda, um jogo que o Palmeiras não tinha no primeiro tempo. Então é um time que, quando está travado aqui, muda a peça, sabe de buscar, vai ampliando seu repertório a cada rodada. Acho que essa é a boa notícia hoje. Não necessariamente a grande atuação, mas dentro do jogo e não é um adversário tranquilo. Muita gente vai perder ponto para o Red Bull Bragantino, muita gente não vai tirar espaço do Palmeiras como o Red Bull Bragantino tirou hoje durante o primeiro tempo. Então tem muito que comemorar, porque quando olha para frente, o calendário é ruim para todo mundo, mas você começa a ter uma margem de negociação ali um pouco maior. Eu acho que isso, Calçade, tem muito a ver com o que o Abel falou. Às vezes a gente critica o Abel, porque o Abel às vezes é meio ríspido na coletiva e tal. Às vezes o Birner fala assim, às vezes o cara não sabe ganhar, meu. O cara vai lá pra coletiva, fica mais leve e tal. Mas... Divirta-se. Né? Divirta-se um pouco. Enjoy, né? Como você gosta de falar, né? Enjoy. Enjoy não é comigo, mas divirta-se. E aí, Calçade? Usei essa palavra aqui. E aí, Calçade? Tem muito a ver com aquilo que o Palmeiras estava preparando durante o começo do ano. Ah, mas olha só, já está sofrendo para classificar no Paulista, olha, os pés não estão encaixando, olha, não está dando certo. E me parece que o que a gente está vendo hoje, e ainda é cedo, é verdade, porque estamos em maio, mas o que a gente está vendo hoje é fruto de um trabalho do qual o Abel, ninguém em nenhum momento abriu mão, mesmo com críticas e cobranças. É cedo, boa noite. É cedo, mas eles já jogaram 35 partidas cada um, né? Eu não sei quando é que vai ser tarde. Cedo, depois do assim, Mundial, né? depois do Mundial. Esse calendário criminoso. Porque o que eu me divirto é quando a gente começa o ano aqui, no Lille Passe menos, mas outros programas gostam mais, de criar, por exemplo, o Birner inventou o cara a cara, né? E aí fica, quem tem melhor elenco? Quem é o elenco? Aí é legal aquele momento. Calça. Você esquece todo o resto da temporada, que eles vão jogar 10 vezes por mês,
que você esquece tudo isso, que os caras vão se machucar toda a rodada porque estão num nível de esgotamento absurdo, né? É muito bonito analisar o futebol no papel. Só que o futebol no papel é 1% e os outros 99% você tem que esperar a realidade do jogo. E a realidade do jogo é o seguinte, o Palmeiras, por característica do seu treinador, de seu clube, de sua estrutura, jamais vai jogar um futebol. Pode ser que você encontre algo, em alguns momentos, sim, raros, um jogo que você classifica como bonito. Sim. O Flamengo, ele persegue mais esse jogo bonito. E ambos podem levar à conquista. Palmeiras tem um caminho, Flamengo tem outro. Tá? No mundo do futebol, são caminhos diferentes. São crenças. Aquilo que eles acreditam é totalmente diferente. Embora os dois estejam certos. Um só vai levar, isso não quer dizer que o outro esteja errado. O que é o Palmeiras? O Palmeiras toma um gol e o Palmeiras continua jogando. E no segundo tempo ele vem melhor, ele vem com 2 trocas. O Palmeiras nesta temporada tem um time equilibrado no banco e em campo. E o Abel conseguiu encontrar o sistema. O esquema, ele pode mudar. O esquema é a interação de jogadores dentro de campo, mas o sistema, ele tem ali uma base. E ele vai trocando jogadores e ele mantém o time competitivo, sem grandes alterações estruturais. Mas ele continua batendo naquelas teclas com novos nomes. Então ele pode colocar um Maurício, hoje ele põe o Luigi, tem dias que ele tem o Flaco Lopes no banco, o Vitor Roque jogando, o Vitor Roque no banco, Flaco Lopes no campo. Então o Palmeiras tem, num formato que a gente sabe que começou lá em 2020 com o Abel, um elenco um pouquinho mais parrudo para suportar essa loucura que a gente chama de futebol brasileiro. Então é isso que ele fez hoje. O Bragantino estava animadão, né? 1-0 no Palmeiras, o Palmeiras continuou jogando. E no segundo tempo houve uma mudança. Aí tem treinador para isso, tem jogador querendo vaga para isso. E ele vence o jogo de virada. É lindo de ver, mas ele é eficaz. E essa eficácia que ele tem também traz beleza para o jogo. Porque é o que todo mundo quer. Ganhar o jogo e continuar fazendo aquilo que acredita. E o Palmeiras faz. Vai ser campeão? Não sabemos. Mas ele já encontrou novamente a rota. Até precisar estabelecer mudanças como acontece em qualquer liga do mundo. Importante dizer, né? Hoje o Abel não estava no banco, porque foi expulso no jogo contra o São Paulo, né? E o Palmeiras, além do Micael, além do Bruno Rodrigues, que já são ausência já de algum tempo, né? O Bruno Rodrigues, então, desde o ano passado. Também não teve o Vitor Roque, a avó do Vitor Roque faleceu, né? O Vitor Roque pediu dispensa e tal. Talvez tenha uma dispensa de mais dias, não joga pela Copa do Brasil essa semana. Ceará. Não é dos confrontos mais fáceis. Não, pegou o pior adversário. Pegou o pior adversário o Palmeiras. Mas fez o resultado fora de casa. Exato, né? 1-0. E também não jogou o Paulinho, que aí é o tal do controle de carga. Já vinha tendo uma sequência e tal, foi preservado nesse jogo hoje. Foi esse cara aí que decidiu a partida, o Maurício. Quer dizer, o Palmeiras com desfalques importantes. E mesmo assim conseguiu a vitória. Professor Celso Zelt, tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Quando você tem um trabalho acumulado, o técnico nem precisa estar em corpo presente, que era o caso hoje do Abel, né? Estava o João Martins. Essa vitória passou muito pelas mudanças para o segundo tempo. Aliás, até certa altura do segundo tempo, o Palmeiras ainda não tinha deslanchado. Tudo que você falou é verdade, essa vitória tem que ser muito comemorada. Não vamos nos esquecer que o adversário, se vencesse como estava vencendo, seria o líder do campeonato. É um adversário de qualidade. Não é um confronto do peso de um Flamengo e Botafogo, mas eu vi um paralelo entre os dois jogos hoje. Os dois considerados grandes e brigando pela liderança do campeonato, tanto Flamengo quanto Palmeiras, foram colocados em condições desconfortáveis pelos seus adversários. E o Palmeiras deu melhores respostas. O Palmeiras, do segundo tempo, acabou fazendo tudo aquilo que se pedia por quem assistiu à primeira etapa. Mais jogo pelos lados, opção, é certo, mudaram os nomes, mas mudou principalmente o jeito do Palmeiras jogar. Enfim, o Palmeiras achou uma solução contra o Bragantino que o Flamengo não achou contra o Botafogo. Até foi relativamente melhor que o Botafogo, um jogo também de muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais no primeiro tempo, 2 no segundo, uma para cada lado.
Mas no frigir de todos esses ovos aí, o Palmeiras vai se mostrando mais constante. Há muita discussão sobre as qualidades dos elencos de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras talvez não tenha esse elenco tão cintilante, tão vistoso, mas é um elenco mais equilibrado. O Palmeiras tem soluções, agora hoje menos em relação ao ataque, mas entraram garotos que acabaram dando conta do recado. Então, o Palmeiras do Abel está muito próximo, por essa conta que o Vitor Birner fez, é uma conta importante, de ir para a parada com uma certa tranquilidade. Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa tranquilidade, mas o Flamengo está muito pressionado. O Flamengo que durante a semana estava pressionado, inclusive da Libertadores. Se o Flamengo eventualmente tivesse perdido da LDU, ele estaria fora da Libertadores. Então, o time do Felipe Luiz tem uma pressão sobre si, até pelo que se propõe, né? Como falou o Calçade, o Flamengo busca essa exuberância, que no Palmeiras a falta dessa exuberância é perdoada por todos nós, torcedores, imprensa, jogadores, o técnico do Palmeiras. O Abel não vai cobrar a falta de exuberância de ninguém, nunca na carreira dele. Eu não acho que os times busquem exuberância aqui. Eu acho que os times, como disse o Calçado, acreditam em modelos de jogo e alguns são, para a maioria das pessoas, porque beleza é uma coisa razoavelmente pessoal, mais bonitos do que os outros. Os do Flamengo, se funcionar como o treinador deseja, é um jogo que envolve você mais, porque é um jogo de pressão intensa em cima. O time chega, tem a bola e o jogo fica mais eletrizante. O do Abel é um tipo de jogo um pouco mais agudo que o do Felipe. O do Felipe também mas é um pouco mais agudo que o do Felipe. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. E aí, quem está assistindo a gente pode tirar a própria conclusão, obviamente, se isso é uma grande coincidência, se isso é uma questão tática, se é questão técnica, se é a mentalidade. Porque o Palmeiras, na Copa do Brasil, venceu o Ceará fora de casa. O Ceará tem a melhor campanha do Brasileirão até agora jogando na sua casa. Sim. Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato de Diferença, mas o Ceará é um time difícil de ser batido jogando no Ceará. Na rodada passada, o Palmeiras quebrou a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só empatava. Jogo duro. O Palmeiras não conseguia criar, achou um gol no final. O Bragantino não havia perdido em casa também. Também. E o Palmeiras vai lá e vira contra o Bragantino. Quer colocar mais 2 exemplos? Por favor. Recentes? Vitória sobre o Fortaleza fora de casa. Sim. Que há muito tempo não perdia em casa. Vitória sobre o Internacional, que há muito tempo não perdia. Naquela sequência vinha bem o Internacional. E não tinha perdido no ano. E vitória na altitude também, contra o Bolívar. Só para colocar essas vitórias que fora de casa que são expressivas. Não são vitórias contra equipes que estão na zona do rebaixamento, que estão desesperadas. São vitórias expressivas. E aí, numa comparação com o Flamengo, raramente o Flamengo joga menos que o seu adversário. Hoje, por exemplo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Não foi espetacular, foi melhor que o Botafogo. O Flamengo ficou mais perto de vencer do que o Botafogo. Só que mesmo jogando melhor, o Flamengo ainda não ganha os seus jogos quando as coisas estão parelhas, ao contrário do que faz o Palmeiras. Por que disso? Essa é a minha provocação aqui, é literalmente uma provocação, porque eu não acho que a questão é técnica, eu não acho que a questão é física, porque o Flamengo poupou jogadores no começo do estadual, o Flamengo, obviamente, teve alguns desfalques, o Pedro faz falta, mas... E hoje acho que perdeu o De La Cruz, hein? Tem o elenco para usar no nível físico que é necessário. Talvez o treinador, o tipo de jogo exija mais, não sei se é isso. Será que tem um elenco mais equilibrado? As peças que saem, as que entram, há mais equilíbrio? Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês aqui. Pessoal, atuações NP ali, Murilo e também Maurício ali que marcaram no segundo tempo ali em virada do Palmeiras. Pessoal, ali o Palmeiras ali que venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 neste domingo, dia 18, em Bragança Paulista ali, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo e Maurício ali marcaram os gols ali da virada do Verdão no segundo tempo. Pessoal, separei para vocês as notas aqui relacionadas ao aplicativo SofaScore. O Everton começando ali, né, pessoal? Nota 6. Não teve ali culpa no gol e fez o básico ali nas outras poucas vezes ali que foi exigido. Coadjuvante ali na vitória de virada. Giai, 6.5. Quando está ali em desvantagem, perde a confiança, vira um monstro quando o time está ganhando. Gustavo Gomes ali, 6.5, levou o melhor ali na maioria dos duelos individuais contra
contra os atacantes ali adversários. Após o gol sofrido, não teve tanto trabalho. Murilo, 7.5, fazia jogo ali discreto até subir bem de cabeça para iniciar ali a reação do Palmeiras fora de casa. Titularidade ali mais do que justificada. Piquerez, nota 6. Fez uma partida ali abaixo da média, sendo facilmente driblado ali pelos atacantes adversários e errando ali todos os chutes de longe que tentou ali, né, pessoal? Também Emiliano Martinez, nota 6. Pouco foi notado, que deu muito espaço ali para John no meio campo, mas melhorou ali com o restante da equipe no segundo tempo. Richard Rios, nota 5.5, recebeu o cartão amarelo que tira do jogo contra o Flamengo na próxima rodada e não conseguiu criar perigo ofensivamente. Alan, nota 5, seu pior jogo como profissional até aqui. Tomou ali um verdadeiro baile ali do ponta esquerda do Bragantino e errou ali muitos passes merecidamente substituído no intervalo. Estevão, nota 6.5, estava absolutamente apagado sem ter sucesso em mano a mano sequer, mas foi decisivo ao dar assistência para o gol ali de Murilo em cabeça de escanteio. Facundo Torres, nota 5.5, ficou em campo ali por 45 minutos e errou tudo que tentou, incluindo passes simples. Se vai bem contra defesas frágeis, sofre muito ali diante os times organizados. Flaco Lopes, nota 5, muito mal, sem Vitor Roque, não aproveitou a chance como titular, perdeu todas as disputas físicas ali e apanhou da bola ali fora da área. Tentou fazer o gol do meio campo, mas parou em Cleiton. Maurício ali, né, pessoal, 7.5, entrou na vaga de Alan e mudou o time da água para o vinho. Apareceu ali na área ali para fazer o gol da vitória e quase marcou o outro muito bem. Luigi, 6.5, demorou a se achar em campo na vaga de Facundo, mas depois ali com confiança foi importante ali e ajudou na construção da virada. Lucas Evangelista, 6.5, foi colocado em campo contra seu ex-clube na vaga de Rios, que estava pendurado. Foi simples e teve boa atuação. Thales, 6. Reapareceu ali após meses sem entrar em campo. Facundo Brunt, sem nota, entrou ali nos minutos finais e fica sem nota. João Martins, 7.5. Estratégia ali de jogo da escalação foram duvidosas. Substituições ali em desvantagens fundamentais para mais uma vitória fora de casa. E agora o Palmeiras volta a campo ali pelo Brasileirão no próximo domingo, dia 25, para enfrentar ali o Flamengo no Allianz Parque. Antes disso, o clube recebe ali o Ceará pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, canalzinho novo, então se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Verdão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!